E aí, gente, hoje a prosa vai ser boa. Hoje a prosa vai ser aqui, ó, porrada. Essa prosa de sábado. O contexto, o assunto é uma coisa. A mulherada tá toda ansiosa para esse assunto com a linda, maravilhosa da Mari. Ó, vamos tomar chimarrão e prosear sobre esse assunto que é uma coisa. Quem é que aí tá empolgada para falar sobre traição? Traição. Como diz uma amiga minha, né? Ninguém tem que concordar, mas ela diz o seguinte: da guampa e da morte ninguém escapa. Oi, meu amor, e que saudade! Então hoje... Alguém tá na roda aí, gente? Hoje eu convidei essa minha amiga linda, deixa eu desligar a música aqui. Eu convidei essa pessoa maravilhosa, sensacional, essa mulher incrível. Como é que faz isso, Pri? Vamos ver onde é que faz. Não me lembro mais como é que bota. Ah, tá, é aqui. Não me lembro mais onde é que bota. Onde é que bota, Pri? Gente, eu convidei a Marisa Daniele. É uma mulher incrível, sensacional. Escreve no comentário fixo. Ah, tá. Então aqui, ó. Então hoje o tema... é traição. Seu corpo revela. É isso aí, Priya? E aí, gente, eu quero saber aqui se tem muita gente aqui que foi traída. Publicar, como é que faz? Não sei se vai dar. Fixar comentário, agora deu. Aqui. Eu quero saber de vocês se tem gente aqui que foi traída. Não precisa responder em público se não quiser. Deu certo. Obrigada, meu amor. O que é esse assunto, né, gente, de traição? A gente passa por isso na vida, a gente encara essas situações e a gente fica se questionando por que acontece comigo, o que acontece para eu atrair pessoas que fazem isso comigo na minha vida. Será que o problema é nosso ou será que o problema é da outra pessoa? E aí, para falar sobre isso de uma forma muito concisa e muito pontual, eu convidei a Mari, porque a Mari, ela é terapeuta e essa semana ela fez, semana passada, né, faz uma semana, Mari, a Mari fez comigo uma análise, oi Alain, super bacana, que é uma análise corporal. Não me amava, a Carol dizendo que não se amava. A Mari fez comigo uma análise corporal, tá? De verificação do nosso corpo, da nossa face, dos nossos olhos, semana passada. E eu comecei a compreender muitas coisas da minha vida. E a Mari tá aqui hoje para nos falar exatamente sobre isso. Por que a gente é atraída? Será que a gente atrai isso para nossa vida? Será que tem alguns traços no nosso corpo, no nosso rosto, que denotam uma personalidade de quem vai ser traída ou não? Então eu vou botar a Mari aqui, vou chamar a Mari pra gente falar sobre esse tema, que é um tema incrível e que a Mari dá aula. A Mari morou muito tempo fora. Oi, minha lindona. Oi, querida, bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Ó, a mulherada tá aqui doida com esse assunto, tá todo mundo incrivelmente conectadíssimo. E Com você certeza. foi traída? Eu não acredito. Meu amor, todo mundo é traído na vida, né? Isso aí quer dizer, isso é uma De alguma crença. forma, sempre acaba sendo, né, Fabi? De alguma forma, sempre acaba sendo. Nem que seja por nós mesmos, né?
Exatamente. A gente é atraída por nós mesmos. Toda vez que a gente fica enfatizando crença limitante, a gente é atraída por nós mesmos. Mas eu Exatamente. chamei a Mari, eu quero que a Mari fale um pouquinho. Fala um pouquinho de ti, Mari, para essa mulherada linda te conhecer. Então, amiga, sou uma buscadora, né? Assim como você, que passei a vida viajando e sempre buscando fora, né? Algo que na verdade estava dentro. Assim como você, eu tenho uma trajetória, né, de 10 anos fora do Brasil, bom, trabalhando com coisas completamente diferentes, achando que ia mudar o mundo sendo diplomata, enfim, aquelas coisas que a gente conversava quando a gente malhava junta, né? E o mundo espiritual sempre me atraiu muito, desde que eu era muito nova. Então, eu sempre busquei uma resposta lá fora, né, para entender o que passava aqui dentro. E, finalmente, quando eu estava morando em Dubai em 2017, eu passei por um processo de coach. E aí o meu coach falava, cara, você tem que ser coach, porque você já conhece muita coisa. Eu sempre estudei muita coisa, né? Então, eu já era mestre de reiki, eu já trabalhava com enneagrama, muito antes da onda do coach começar. E aí o coach me encantou porque, finalmente, eu tinha achado, então, uma metodologia que ia me ajudar a passar para as pessoas o que eu queria. E aí eu fui me aprofundando, assim como você viu cursos, né? A gente gosta de estudar o traço de caráter. A gente é CDF, já né? A mostra. gente é muito nerd. Além de nerd, o nosso sistema nervoso é programado para estar sempre muito ocupada, né? Trabalhando muito. Sempre. Então, estudando. Agora eu aprendi, o nosso biotipo mostra por que a gente é assim, né? A nossa constituição. Assim, é muito mais forte, né? A gente, quando faz. A gente se forma como coach, a gente tende a achar que muita coisa é crença limitante, que é sabotador. Existe isso, evidente que existe. Só que esse conhecimento ele é muito mais profundo do que isso, né? A primeira pessoa que percebeu que existia uma relação entre o comportamento das pessoas e o tipo físico foi o Reich, que era o psiquiatra austríaco, que era discípulo do Freud. Então, ele foi a primeira pessoa que falou, peraí, os casos mais difíceis eram mandados para ele. Tem uma conexão aqui. Eu consigo ver que determinados tipos de corpos têm os mesmos comportamentos. E da onde vem isso? E aí, Marquinhos, e aí eles conseguiram perceber que existia algo a ver com o sistema nervoso. E se a gente fosse um computador, o que é o sistema nervoso? É a nossa placa-mãe, né? E esses traços vão se formar durante a experiência, né, de formação do sistema nervoso. Então, existe uma capa que vai em cima da medula espinhal, que a gente chama de baía de mielina, e ela vem descendo da cabeça até o final da espinha. Isso desde a formação do feto, né? Para o pessoal entender. Desde que o óvulo, né, encontra o espermatozoide, exatamente, e uma nova vida é criada. Então, desde este momento é que essas transformações começam a ocorrer, né, no corpo. Exatamente. Então, assim, é uma capa, né? É como se fosse um encapamento de um fio elétrico para colocar, para ajudar na conexão das sinapses neuronais, para levar a informação mais fácil para o seu corpo. Então, é um fio encapado. Basicamente é isso. E eles perceberam que, durante essa formação do sistema nervoso, algumas características se desenvolviam. As experiências que eram mais fortes para as crianças, elas passavam com alguns traumas. E aqui, trauma, a gente não está falando absolutamente de nada muito difícil, né? Às vezes, uma criança entender que a mãe tem que sair para trabalhar para ela pode entender que ela foi abandonada. Então, não é nada muito... Nossa, tem que acontecer alguma coisa muito, muito ruim na vida da criança. Não. São traumas do dia a dia, né? Da criança entender que ela não está sendo acolhida pelos pais. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, quando eu vou contar, então, um pouquinho, bem rápido, eu vou fazer uma passagem por essas fases para as pessoas entenderem o que isso tem a ver com traição. Isso é muito... Explica, eu acho que é bacana explicar que existem, né, as formações do corpo, quais são as classificações e para chegar nessa parte da traição. Por que algumas pessoas têm a formação do corpo que tem? Por que algumas são mais quadradas, outras são mais longilíneas? Por que isso acontece? O que determina que uma pessoa seja de uma forma ou de outra? O que o padrão genético, né, a herança genética de pai e mãe tem a ver? E o que todas essas influências que a gente recebe durante a gestação até a fase, né, de desmame, que chama, né, Mari? Assim? Isso. Quais são esses impactos na vida do ser humano? Então, assim, o que a gente percebe é o seguinte: o sistema nervoso, a gente sabe que ele é programado para fazer com que a gente sobreviva.
Então, todas digamos assim, esse molde corporal, essas características específicas que vai dando ao seu corpo, é uma estratégia do seu sistema nervoso para te fazer sobreviver. Então, todo mundo vai necessariamente passar pelas 5 fases, porque é a formação do seu sistema nervoso. Então, não tem como dizer, não, eu não passei por isso, eu não tenho isso. Você pode não ter tido um trauma significante nessa fase, mas em alguma coisinha no corpo, provavelmente você vai ter. Então, como é que começa isso? Com aquela papo de que falam que o bebê sente quando a mãe fica nervosa. Não fica nervosa que isso vai afetar o bebê. Sim. É muito verdade. A gente descobriu, então, que é muito verdade. A primeira fase é uma fase que a gente chama de esquizoidia. E eu vou usar aqui, eu tenho uma galerinha para me ajudar. Para quem já assistiu o filme, é o filme Divertidamente. Eles fizeram uma consultoria com psicólogos que conheciam essa questão dos traços de caráter e associaram alguma emoção justamente a cada tipo de corpo. E aí você vai fazer todo sentido para você aí entender. Tu vai associar com os bonecos para ficar mais didático. Fica mais didático, né? Fica mais fácil. Então, a primeira fase é a fase da barriga da mãe. O bebê está da barriga da mãe até o primeiro mês de vida da criança depois de nascida. Essa é a fase que a gente chama de esquizoide. É essa fase que vai dar esse formatinho de corpo. Eu vou explicar por quê. Quando a mãe tem alguma emoção muito forte, emoção ruim, passa por alguma dificuldade, o útero ele fica gelado, duro e ele encolhe. Então, realmente afeta o bebê. Tu tá falando alguma dificuldade emocional? Isso, a mãe passa por algum problema, que ela fique nervosa, que ela sofra algum trauma nessa gestação, ou nervoso mesmo do dia a dia. Toda vez que isso acontece, o útero fica gelado, duro e ele encolhe. Então, o bebê, como instinto de preservação, ele se encolhe no útero. E, por consequência, a energia dele concentra na cabeça. Tá. E isso dá esse formatinho de corpo para essa criança. Por quê? Mostra de novo o bonequinho, Mari. Tá aqui, ó. O bonequinho, ó, tem o corpo normal e a cabeça grande, então. Ele é bem magro. Os esquizoides são aquelas pessoas que são altas, magras e tem a cabeça maior do que o corpo. Por quê? Porque a energia dela ficou concentrada mesmo na cabeça. Então, ela vai ter esse formato. Consequentemente, quando a criança vai sofrendo esses impactos no útero, de ficar gelado e duro, né, e diminuir, automaticamente essa criança associa isso à rejeição. Porque toda vez que ela tenta existir, se mexer, parece que alguma coisa acontece e tudo piora. Então, ela tem uma tendência a se encolher. Então, para quem é mamãe aí, para quem está grávida, para quem quer engravidar, realmente é necessário prestar atenção e tentar se controlar emocionalmente. E aí vem o nosso papel, né? Como coach, de ajudar essas mulheres na questão emocional, para você impactar negativamente o seu filho da melhor maneira que você puder. Evidentemente que ninguém vai ficar 9 meses sem se estressar. Isso não existe. Não, a gente está na vida. Né? Mas é importante ter a consciência. Eu estava justamente falando com a minha irmã sobre isso ontem. Hoje em dia, e a gente não é ensinado a fazer isso, né? Ninguém nos ensina como criar um feto desde a gestação, né? Ninguém ensina as consequências que o teu sistema emocional vai ter sobre aquela criança, sobre aquele ser humano que está sendo gerado. Então, a importância da gente ter um controle emocional e de saber que tudo é reflexo para a criança. Exatamente, literalmente, né? E essa primeira fase da infância, antes eu achava que era coisa, os psicólogos exageram nisso, mas isso foi antes de começar a estudar, me aprofundar nisso, em sistêmica. Realmente, esses 5, 6 primeiros anos da vida da criança são determinantes para o adulto que ela vai se tornar, literalmente. E aí vocês vão entender por quê. Bom, essa criança, então, ela vai ter tendência a se sentir rejeitada e como recurso, o sistema nervoso, como recurso para esse trauma, ele gera nessa criança uma capacidade muito grande de criatividade, de imaginação. Esses aqui são normalmente os gênios que a gente conhece na sociedade, né? Só pensar associado àqueles caras, Stephen Hawking, que era, né, tinha um corpo bem magro, bem marcado, bem duro, a cabeça um pouco maior. Era um gênio. Tem muitas, né? Tem muitas assim que a gente poderia citar para a gente trazer para a realidade isso. De 1 mês de vida, de 2 meses de vida até mais ou menos 1 ano e pouco, é a fase da oralidade, quando a criança está mamando. E aí existem 2 tipos de corpinhos. Esse aqui foi o que representaram no filme.
A oral era a tristeza no filme, e faz todo sentido do mundo, porque o oral é o que mais tem sentimento. De todas as fases que a gente faça, se essa for uma experiência muito marcante para você, você vai ter muito sentimento. É muita emoção, que às vezes você não sabe nem lidar com isso. O que acontece aqui? Aqui é a fase da amamentação. E esse bebê, né, por falta de experiência dessa mãe ou de conhecimento, toda vez que esse bebê chora, geralmente colocam ele para mamar. Ou no seio, ou na mamadeira. E todo choro acaba se tornando, né, um momento de alimentação para essa criança. Então, ela entende que as necessidades delas não são atendidas. Porque nem todo choro é porque ela quer mamar. As mães falam, né? Não, esse choro não é de fome. Esse choro é de ela tá incomodada, ela tá com alguma coisa. Bacana que hoje a gente já tem mais essa percepção. Mas antigamente a gente associava, né? Associava esse choro a isso. Então essa criança ou mama demais, porque toda vez que ela chora, alguém coloca. Ou são aquelas mães que falam, deixa chorar no berço que vai acostumar. E esse bebê se sente abandonado. Chora de menos. Gera o abandono, o sentimento gera de abandono. a sensação de abandono no bebê. Eu tenho coaches que elas falam de lembrarem, de ficarem no berço chorando horas e horas e ninguém pegar. Uma, inclusive, de falar de lembrar dela ficar tanto tempo sozinha, dela arrancar a fralda e ela mesmo passar tudo nela, enfim. E a mãe pegá-la assim depois de horas chorando. E ela tem moralidade muito forte, assim, os olhos são muito... É uma tristeza que gera no olhar, assim, muito grande. Aí você vai falar, não, mas eu não passei por nada disso. Você passou. Talvez não com a intensidade, né, a ponto de marcar seu corpo, mas passou. Quando a criança sai dessa fase, então aqui gerou a sensação do abandono. Por consequência, o sistema nervoso dela criou o recurso de ser extremamente comunicativa, de ser aquelas pessoas que chegam e iluminam o lugar, que têm muitos amigos, que gostam de falar, que são muito emocionais, né, que gostam justamente de ser para contrapor esse abandono. Exatamente. E como é que é o corpo do oral? Por que o corpo do oral é gordinho? A maioria dos gordinhos que a gente vê, eles não são muito fofinhos, assim, com vontade de abraçar. É justamente para isso, para ele se sentir acolhido. Então, percebe que o sistema nervoso já molda o corpo dessa criança para atender a necessidade dela. O esquizoide, que é o primeiro, como a necessidade dela, a dificuldade dele é a rejeição, ele não gosta de contato. Quando você olha para o esquizoide, aquele corpo magro, mais seco, você não tem vontade de tocar nele. O esquizoide não gosta de ser tocado. Então, o sistema nervoso vai moldando de acordo com a necessidade de cada um. O oral, ele vai ser provavelmente bem mais gordinho, mais cheinho, e geralmente tem um rostinho mais infantil. Então, é aqueles que você fala, cara, você é uma gordinha linda, e sempre tem um rostinho muito bonitinho, porque é um rosto infantil. Para quê? Para justamente alguém acolher. Quando a gente sai dessa fase, a gente passa para psicopatia, e aqui não tem absolutamente nada a ver com a patologia. A gente só manteve o nome. Essa criança, nesse momento aqui, isso vai dos 2 aos 3 anos mais ou menos, ela começa a perceber as pessoas além da mãe, porque até então o bebê, o mundo dela é geralmente a mãe. Ela até interage com as outras pessoas, mas o mundo dessa criança é a mãe. Aqui, essa criança começa a interagir com os outros. E ela começa a perceber que para ela ser amada, ela entende que ela precisa dar algo primeiro. E como é que é o dia a dia de alguém que vive isso? Sabe aquela mãe que quer exibir a criança? Ah, manda beijinho, faz a gracinha tal, olha fulano, olha a gracinha que ele faz. E aí a criança entende que ela é apreciada quando ela faz alguma coisa. Ela agrada de alguma forma. E isso gera nessa criança a sensação de manipulação. Porque ela entendeu que ela tem que dar alguma coisa para ter algo em troca. E ela vai se relacionar assim com a vida. Ela vai ter muita dificuldade de se conectar emocionalmente, porque ela encara tudo como uma troca. E por conta disso são excelentes líderes, as pessoas são os melhores vendedores, porque eles têm um poder de persuasão muito grande. Porque ele vai perceber em você o que você pode dar para ele te dar alguma coisa. Quando a gente Como é que a gente identifica o psicopata? O corpinho, primeiro eles têm aquele peito pavão, assim, são bem empinadinhos, geralmente. E o corpo é um triângulo invertido, eles são maiores em cima do que embaixo. Tá. Quer ver o clássico? O Faustão. O Faustão é um psicopata oral. Ele é bem maior em cima do que as perninhas são bem mais finas, mas ele é rechonchudinho e tem o formato do rosto meio infantil. Por isso que ele é um bom comunicador também. Exatamente. E muito persuasivo, né?
E aí ele já vem a oralidade, que ele não deixa ninguém falar, ele fala mais que todo mundo, ele e tal. Então, assim, ele junta esses dois coisas, o que é um sucesso para ele. Ele conseguiu usar os recursos para se tornar um sucesso. Quando a gente sai dessa fase, a gente vai para a fase do desfraude. E aqui, como é que a gente sabe que uma criança está na hora de ser desfraudada? Quando ela consegue subir escada sem segurar em nada. E aí a gente sabe que a baía de Melina chegou no esfíncter anal e a criança já tem controle. Isso até os 5 anos, mais ou menos. Aqui vai até os 4, mais ou menos. Até mais os 4 anos. Né? Até os 4. Então, da fase feto até os 4 anos de idade é quando a baía de Melina se forma. Então, é quando não, até os 5. Até os 5. Esse é o quarto. Quando todo impacto emocional pode gerar essa mudança, essa determinação corporal. Isso. Assim, e aí vai depender, o que você tem de mais e de menos vai depender das experiências que você tem na sua família, em casa, como a coisa rolou no dia a dia, né? Então, isso aqui, algumas pessoas perguntam, a gente tem como evitar isso? Você tem como tentar minimizar os impactos quando você percebe que uma criança está desenvolvendo determinada dor, né? A gente chama isso de dor existencial. Mas isso é a percepção da criança. Então, é aquilo que eu falei. Talvez o fato de uma mãe sair para trabalhar, essa criança se sinta abandonada e aí ela vai ser oral. Você fala, meu Deus, mas eu fiz de tudo para não abandonar ela. Eu passava a maior parte do tempo com ela. Mas porque a mãe pode se culpabilizar também por isso, né? Você vê aquelas mães, eu tenho muitas amigas mães, você também com certeza, que elas ficam desesperadas quando tem que voltar a trabalhar, que elas acham que não estão passando tempo suficiente com a criança. Não necessariamente ela vai desenvolver esse traço, porque é a percepção da criança. E aí tem outras questões, né, que a gente não vai falar sobre isso aqui, espirituais, enfim, por que a criança vai desenvolver isso, que isso aí já não tem nada a ver com os traços em si. Então, essa criança está na fase do desfraude, né? Geralmente, as pessoas começam a tentar desfraudar a criança um pouco antes dessa idade. Um pouco antes dos 4, já começa a testar. Dá para ir ao banheiro, dá para ficar com um pouquinho de fralda e tal, até a criança ter controle. Quando é que essa fase aqui é marcada com muita força? Quando, por exemplo, a criança ainda não tem esse controle e ela faz xixi ou faz cocô na calça, ou no chão, ou na roupa, e os pais, né? Você tinha que ter avisado. Poxa, você já tem controle, você já é uma menininha grande e tal, menininho, já era para ter avisado e tal. E essa criança se sente extremamente humilhada por isso. Especialmente porque geralmente essas coisas acontecem na rua, no meio do shopping, no meio do restaurante. E aí o pai ou a mãe acaba perdendo a paciência e isso dá esse formatinho de corpo aqui para essa criança, que é um formatinho quadrado. No filme, ele é a raiva, né? Ele representa a raiva. E por quê? Porque ele aguenta muita coisa, né? Essa criança vai se sentindo humilhada e ela tem tendência a retrair sempre o bumbum para evitar, literalmente, de fazer caquinha. Por exemplo, o masoquista são as pessoas que não têm bumbum. Essas são as pessoas que têm o masoquismo muito alto. Esse é o perfil masoquista. É um corpinho quadrado e quando você olha na parte de trás, eles não têm bumbum. Então, é claro que a gente está misturado com outros traços, né? Mas uma pessoa que era um masoquista ferrenho, sem questões políticas aqui envolvidas, era a Dilma Rousseff. Ela era bem quadradinha e sem bumbum. Então, isso dá uma tendência à pessoa a estar sempre tentando buscar a segurança para não ser humilhada. Ela quer ter sempre certeza, é muito planejadora, ela tenta errar o mínimo possível. E isso fora de controle, né, gera aquelas pessoas extremamente inseguras que aguentam tudo de todo mundo, carregam o lixo de todo mundo e pouco falam a respeito. Até que um dia elas explodem, né? Por isso que no filme era assim, ele ia aguentando, de repente ele soltava o foguinho e era raiva. E aí a gente está chegando no final do sistema nervoso, da formação, né, da baía de Melina. E aí esse é o último traço de caráter, que acontece por volta dos 5 anos de idade, que é a rigidez. O rígido, ele acontece quando a baía de Melina já chegou lá no final da medula e dá a sensação na região genital para a criança. É quando aquela região começa a ficar interessante, mas não no sentido sexual. Aquilo ali fica interessante porque a sensação mudou. Antes não era uma percepção que né, chamava atenção. A partir dessa fase já começa a chamar. E a criança, emocionalmente, começa a perceber o mundo em pares. O papai tem a mamãe, o titio, a titia. E toda criança passa por essa fase em que o grande amor dela geralmente é o pai,
Da menina é o pai, do menino é a mãe, que é o complexo chamado complexo de Édipo. E ela começa a perceber que nesse amor aqui ela perde. Por quê? O papai diz que ama, a mamãe diz que ama, mas no final ela termina sozinha no berço, na caminha, e o papai termina com a mamãe. Isso gera nela uma sensação de traição muito grande. É traição nesse caso, né? De traição, de exclusão. De traição. Ou de ser trocada por alguém. Complexo de Édipo, que você está falando. Exatamente. E aí, essa criança, o sistema nervoso como defesa, ele vai moldar o corpo dessa criança para ser o mais atrativo possível. Eu não estou falando que uma criança de 5 anos vai ser, mas quando ela crescer, essas são as modelos, são as atrizes muito bonitas, com corpo curvilíneo, os homens, os músculos são aparentes, o rosto é simétrico. Por quê? Isso tudo para evitar de você ser traída, trocada ou excluída pelo seu par. Então, como consequência, isso te dá como recurso muita agilidade. Eles são extremamente competitivos. E faz do rígido uma máquina, excelentes líderes e coisas assim, quando ele está bem. Porque ele vai estar sempre tentando evitar o recurso de ser trocado, ser traído ou excluído. E aí, sim, porque tu tem, em cada perfil tu tem a versão positiva, né, do perfil, e tu também tem a versão negativa. Sim, você tem a dor e tem o recurso. Todos eles têm, necessariamente. Não tem como a gente passar sem isso. E aí, quando a gente fala em relacionamento, então todo mundo é misturado, porque todo mundo passou pelas 5 fases. Você tem pessoas que têm pouquíssimo traço de um ou de outro, mas alguns traços vão se destacar mais. Geralmente são 2, né? A gente geralmente tem 2 a 3 picos e os outros 2 um pouco mais baixos. Isso significa dizer que você vai oscilar entre as dores desses traços e também entre os recursos, que às vezes você nem sabe que você tem. E aí, como é que isso aplica a relação? A gente vai entender que a gente está lidando com 2 pessoas que passaram por esse mesmo processo de dor e de recurso, né? Provavelmente não tem consciência disso tudo, né? A gente tem que entender que isso aqui vira o seu inconsciente, é a placa-mãe do seu computador. Sim, todos os outros softwares, eles vão ser colocados em cima dessa placa-mãe. Ou seja, tu tem atitudes e comportamentos que tu não pensa, são inconscientes, mas tu tá fazendo em função do que aconteceu até os seus 5 anos de idade. Exatamente. E aí, como é que a traição acontece nisso aqui? Todos esses traços vão trair. Todos eles traem? Traem. Mas alguns têm mais tendência a trair do que os outros. Isso é claro. E quem que tem mais tendência a trair aqui? Esses 2 traços. O psicopata e o rígido. Por que eles têm mais tendência a trair? O psicopata porque tem dificuldade de se conectar emocionalmente. E ele entende que tudo é uma troca. Se você me der teu coração, eu vou ter que dar o meu. E ele não tem interesse nisso. Porque para ele é muito dolorido. Então, assim, se não for algo consciente, então você imagina aqueles homens, né, as mulheres, eles geralmente são bastante atraentes também, embora seja maior em cima do que embaixo. Esse cara é indisponível emocionalmente. É o que a gente fala. Não, eu gosto dele, mas ele é indisponível emocionalmente. Ele não quer interagir, ele não quer se doar. Para ele é muito difícil, porque o psicopata tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Então, a tendência dele é ficar migrando de um lugar para outro ou entrar numa relação que ele tem aquela pessoa ali e trair. Né? E aqui a gente não vai fazer julgamento, a gente não vai falar o que acontece, enfim, nem nada. Por que o psicopata vai trair? Porque alguma coisa no sistema nervoso da outra pessoa vai ativar nele esse gatilho. Então, é como se fosse um gatilho emocional. Aí, eu fiz uns stories, tem uma amiga minha que ela passou esses 2 dias me perturbando. Isso é loucura, quer dizer que eu tô no chifre e eu sou responsável. Ela tá enlouquecida. Eu vou botar no meu Instagram esse negócio. Isso tá errado, Marisa, isso tá loucura. E eu falei, vai assistir a live para você entender. Vai assistir a live para te entender. Porque também tem uma coisa, né, Mari? Não dá para dizer que todo mundo que tem perfil psicopata ou rígido vai obrigatoriamente trair. A gente tem que ter esse discernimento. É uma característica e pode acontecer. É mais provável nesses perfis. É uma tendência. É uma tendência. Exato. E assim, ninguém é só psicopata, ninguém é só rígido, ninguém é só uma coisa.
Tem outros recursos, só que quando esse pico é muito alto e de alguma forma você cutuca lá o gatilho dessa pessoa, a tendência dela é fazer isso. Ah, eu tô namorando um rígido, que é um cara muito bonito e tal, então já tem que ficar ligada? Depende. Você tá, as necessidades dessa pessoa estão sendo atendidas? As suas estão? Então, assim, é papo de adulto. Não adianta vir pra cá e dizer, ai meu Deus, eu sou a vítima, eu tenho o dedo podre, eu só encontro um homem assim. Tem uma razão pela qual você tem o dedo podre. Você tem o dedo podre por quê? Quem que tem dedo podre geralmente? A rígida, que são as mulheres muito bonitas. E aí você entende, por exemplo, por que as mulheres muito bonitas geralmente são muito ciumentas? Aí você fala, cara, mas é tão bonita e tão insegura. Mas por quê? Né? Ela é tão bonita, o que rola? É exatamente isso. Ela é tão bonita como recurso para não ser traída nem excluída. Então, assim, não importa o que faça, aquilo tá lá no inconsciente dela. Então, até ela se sentir segura com você, ela entender que, poxa, peraí, tá ok, eu posso entrar nessa relação aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que a rígida triangula. Então, assim, ela triangula com tudo. Se ela trabalha, ela vai tentar ter mais de um projeto. Se ela estuda, ela vai fazer 20 cursos. Quantos cursos você faz, Fabi, ao mesmo tempo? Nossa Senhora! Eu nem sei, acabei de fazer mais um ontem. É assim. Eu Nossa, leio 11 livros. É multitarefa, né? Então, assim, é multitarefa. Por quê? Ele não consegue fazer uma coisa de uma forma só. Aí você vai lá, você é coach, né? Para quem estiver coach aqui assistindo, e fala, isso é falta de foco. Vamos trabalhar a sua produtividade. Só que isso aqui é muito mais profundo do que isso. Isso aqui é a placa-mãe dessa pessoa. É o sistema nervoso central dela que é programado dessa maneira. Então, assim, você exigir de uma pessoa rígida, dizer para ela que ela falhou, se ela não consegue focar a atenção dela numa coisa só, você tá indo contra a natureza dela. É o básico, né? E aí, como é que funciona isso numa traição? O rígido, ele te entrega o corpo, mas ele não entrega o coração. Por quê? Porque o coração ficou com o papai e com a mamãe lá atrás. Então, olha só, interessante. Quem são os rígidos? São aquelas pessoas sexuais. E aí, olha só, galera, isso serve para o outro, né? No relacionamento, a gente tá falando, isso serve para o outro e serve para ti também, que tem esse perfil. Exatamente. Né? Então, a análise que tu tem que fazer é o comportamento do outro em relação a isso e o teu próprio comportamento. E aí o pulo do gato é como mudar isso, né? Qual é o gatilho mental que a gente usa para mudar isso no outro? Porque ninguém quer ser traído, né, Mari? Não, de jeito nenhum. Ninguém quer ser traído. Eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, um relacionamento, ele é um contrato, né? Eu, como advogada, analisando dessa forma... Todo relacionamento é um contrato. Então, se no teu contrato está a fidelidade, tem relacionamentos que são abertos e que isso não faz importância, porque as pessoas acordaram que tudo bem, estamos juntos, mas cada um pode ficar com quem quiser e etc. Agora, desde que haja um contrato que esteja estabelecido previamente, essas regras têm que ser seguidas. Então, isso é uma coisa importante também de salientar no relacionamento, porque tem relacionamentos hoje, que na minha cabeça são muito modernos, eu sou a moda antiga, para mim não cabe isso. Eu também. Mas é importante salientar isso também, né? Qual é o tipo de contrato relacional que tu tá fazendo com o teu parceiro ou com a tua parceira? Eu acho que é vital entender isso. E quando você entende qual é a característica do parceiro, e você entende que as necessidades deles estão sendo atendidas, a chance disso acontecer diminui. A não ser que ele seja muito infantil. E aí a gente está falando de uma pessoa que realmente precisa procurar alguém para conversar. Um psicólogo, um psiquiatra, coach não vai mexer com isso, porque no coach a gente não acessa essas camadas da cebola, né? Isso é mais profundo. E por isso que eu escolhi me tornar terapeuta, porque eu quero acessar isso com mais profundidade. Mas existe alguma coisa lá atrás que dá um gatilho nessa pessoa. A rígida, ela vai fazer de tudo para não entregar esse coração, né? Então, imagina essas pessoas mais bonitas e tal, ela vai inventar 1000 defeitos no outro. Cara, mas o dedinho do pé dele um é maior que o outro, eu não vou ficar com essa... Então, eu já vejo coisas mais absurdas que você pode imaginar. Para a pessoa justificar ela continuar com o comportamento dela de só entregar o corpo e não entregar o coração. Não entregar o coração, Aí você pensa, porque ela passou por isso na fase dos 5 anos que ela
conectou que o pai não é mais o amor dela e a mãe também não é, porque eles são amor um do outro e ela ficou sobrando nessa história. Exatamente. E assim, é aquilo, com que força, né, você passou por essa fase. Isso pode ser muito, né, muito forte ou não. Pode ser algo que você sente, mas não tem essa força toda. A ponto de você... Por exemplo, eu sou rígida com oral. Eu nunca fui ciumenta na vida. Mas eu tenho outros pontos da rigidez que são muito fortes em mim. Então, assim, nem tudo você vai desenvolver. Nem tudo. Então, o que é importante a gente falar aqui? Quando a necessidade do outro é atendida, a chance disso acontecer diminui. Então, a gente está falando de duas pessoas que provavelmente conhecem muito pouco do seu inconsciente, muito pouco das suas dores existenciais, que estão se relacionando. Então, é justamente isso. E é por isso que eu falo tanto de autoconhecimento aqui, né? Porque não adianta a gente querer entender isso se a gente não se conhece. A partir do momento que tu mergulha para dentro de ti, tu sabe quem tu é, tu sabe quais são tuas dores, tu sabe quais são tuas necessidades emocionais, tu tem uma percepção muito maior e melhor do que tu busca no outro, né? Exato. Porque tem determinados perfis aí que buscam simplesmente suprir uma carência. O oral, a chance de um oral se relacionar para não ficar sozinha, ficar em relacionamentos ruins, aguentar muita coisa ruim para não ficar sozinha, é a carência. O oral ele é caracterizado por um vazio no peito muito grande. Então, a pessoa preenche isso com comida ou com relacionamentos abusivos, com coisas ruins, mas se ela estiver na dor, se ele estiver na dor, dificilmente ele consegue estar num relacionamento saudável. Sim. Então, assim como todos os outros. Tem duas perguntas aqui muito bacanas. O Evandro perguntou: a traição não seria uma quebra de contrato? É claro, se tu contratou, né? Se tu fez um contrato com a pessoa sobre o que tu quer pro relacionamento e ela quebrou, com certeza é uma quebra. Mas essa quebra tem a ver com o quê? Se a pessoa não consegue manter esse acordo, por que ela não consegue? É mais profundo do que simplesmente quebrar um acordo, né? Por que isso está acontecendo? Qual é o motivo? Mas eu acho também que tem uma coisa hoje em dia na sociedade que é o seguinte: a banalização da traição. Então, tanto para homem quanto para mulher, isso se banalizou. E no meu conceito, na minha concepção, o simples fato de tu pensar em outra pessoa, em outra circunstância, em algo fora do teu relacionamento, já constitui uma traição. Então, é a questão de ser congruente contigo mesmo e estar feliz aonde tu está, né? Exato. Se manter feliz. E aí, o Levi comentou aqui, ó: em última instância, dificilmente tem a ver com o outro. Eu busco no outro que falta em mim. É exatamente isso. A gente está sempre buscando o outro que falta na gente. Mas e aí? Será que se a gente se consertar, apertar o parafusinho que está faltando ali, se entender melhor, será que a gente vai continuar buscando no outro que falta, né? Assim, ó, o meu coach, né, o Mauro Penaforte, ele desenvolveu um conceito que ele chama de sorte cognitiva. O que acontece? Seu sistema nervoso está programado para determinadas coisas. E a gente já entendeu aqui como é que as fases interferem no nosso sistema nervoso. O nosso cérebro recebe 2 bilhões de bits de informação por segundo. A gente só capta 130, acho que é 134. E o seu cérebro trabalha por associação. Então, ele vai associar aquilo que ele está acostumado lá atrás para ver como é que ele precisa reagir. Então, por que, por exemplo, a pessoa tem o dedo podre? Porque ela vai atrair exatamente esse tipo de situação na vida dela. Porque quando ela prestar atenção no homem, ela vai prestar atenção no homem que vai suprir essa necessidade dela essa ideia dela de que ela não tem que entregar o coração. Então, é muito normal você ver mulheres muito bonitas num relacionamento com um cara que trata ela muito mal e vice-versa. Um cara muito bonito com uma mulher nada a ver. Você fala: gente, por que essa pessoa tá com esse cara? Por que ele tá com ela? Não faz sentido nenhum. Tá vivendo um relacionamento ruim. Porque assim, ela não precisa entregar o coração. E pode sempre voltar pro pai ou pra mãe. Então, assim, tem outras coisas muito mais profundas por trás. Então, assim, quando muito profundo isso, né? É muito Agora, profundo. Mari, tu já ouviu falar de uma autora, ela é uma autora americana chamada Helen Fisher? Eu já ouvi falar dela, mas eu nunca ouvi nada dela. Porque eu tenho uma mentora que faz coaching faz cursos com ela, mentoria com ela. Mas eu nunca li nada dela. Tu nunca falou dela. Ela fez uma pesquisa. Alguém aqui já ouviu falar da Helen Fisher, gente?
Eu conheço a Helen Fisher há mais ou menos uns 20 anos. E eu Nossa. sempre achei... ela tem 74 anos hoje. E ela é uma antropóloga que começou a estudar as relações humanas. E ela queria descobrir qual era o motivo que algumas pessoas ficavam juntas, felizes, a vida inteira, e outras podiam se gostar, se amar, mas traíam, né? E aí ela fez uma pesquisa em 40 países, que gerou depois um livro chamado Why Him, Why Her? Por que ele, por que ela? E tá, eu conheço. Sabe? Tá, o livro. E aí nesse livro tem um teste que ela faz, que é um teste de personalidade. Ela diz que as pessoas... também tem esse, porque amamos, também é dela. Ela diz que são 5 personalidades e cada personalidade ela tá mais vinculada a um tipo hormonal. Então ela diz que tem o diretor, o negociador, deixa eu ver, o explorador e o construtor. Então são 5 tipos de personalidades e uma se dá melhor com outra e não com as demais. E aí ela fez um teste em laboratório porque ele, porque ela. Ela fez um teste no laboratório que era o seguinte: ela pegava os velhinhos que estavam juntos a vida inteira, que se amavam perdidamente, e ela queria entender como é que funcionava a questão da traição no subconsciente deles. Então o teste era o seguinte: ela botava a pessoa numa sala com uma TV na frente. E antes disso, ela perguntava para a pessoa qual era o biotipo que lhe agradava, que ela achava bonito, né? Que ela tinha atração. E olha só que coisa interessante. Então, por exemplo, ela botava o velhinho lá sentado e o velhinho se atraía por loiras de olho azul. E o velhinho tinha um controle remoto na mão e ele ia passando as imagens. Aí tinha imagem de cachorro, tinha imagem de uma mulher, tinha imagem de um homem, tinha imagem de uma montanha, de várias coisas. E o que ela constatou? Que quando existe uma compatibilidade desses perfis, que a traição é uma coisa tão assim a ser avoided, né, evitada, que ele passava a imagem do perfil que ele achava bonito com uma rapidez muito maior do que as outras. Olha que coisa incrível. Que coisa, né? Assim, a gente sabe que tem a epigenética tem um papel muito grande nisso. A gente consegue até mudar a estrutura cerebral, né, com treinamento. Então, essas dores estão lá no inconsciente, mas você consegue trabalhar isso quando você se conhece, né? O interessante é que isso assim, você vai moldar a sua vida em cima desse tipo de coisa. E como a gente é muito misturado, né, é muito particular e muito peculiar a história de cada um. Né? Eu posso pegar pessoas com o mesmo tipo de corpo que elas vão ter comportamentos diferentes, porque a experiência de vida foi diferente. Porque aqui a gente não vê só isso, né? A gente vê relacionamento com pai, relacionamento com mãe. Com mãe. Por que ganha dinheiro? Por que não ganha dinheiro? Por que faz essa carreira? Tem também, não é só o corpo que impacta, né? Tu tem análise do facial, tu tem análise do olho, tu tem análise... A boca, o pescoço. Tudo tem um significado. Então não é simplesmente, vou conhecer um gato lindo, maravilhoso, ele tem esse formato de corpo, ele vai me trair. Não. Tem muita coisa envolvida. Tem como você se relaciona com o pai, como você se relaciona com a mãe, o que você espera de relacionamentos, como você ganha dinheiro. Então, assim, tem vários sinais ali pra gente entender se essa pessoa se conhece ou não. E aí, quanto mais ela se conhece, menor é a chance dela fazer algo, né? Assim, que não tá no contrato de vocês. Porque ela se conhece e ela verdadeiramente está compactuando com você em algo. Mas a dificuldade é que a maioria das pessoas não se conhecem, né? E tem outras questões, né, envolvidas de pai e mãe, você acaba transferindo para o outro isso. Enfim, tem várias coisas. Então, assim, o caminho é autoconhecimento. A gente usa a análise como uma base para entender onde é que a pessoa está hoje, por que a pessoa está vivendo esse tipo de vida. E é muito fácil, assim, de perceber, né? Que você fala, isso aqui com certeza não está ganhando dinheiro. Por que você desenvolve determinadas doenças? A gente pode até um dia fazer uma live sobre a psicossomática, que é muito legal. Você entender por que você desenvolve determinadas doenças, qual é o ganho que você tem nisso. E quando a gente fala de traição, né? E foi os stories que incomodou tanto a minha amiga, eu coloquei quem é responsável pela traição. E ela falou, peraí, tô sendo traída, eu não sou responsável? Um contrato
de relacionamento ou uma relação em si, ela é construída por duas pessoas. Claro. Né? Então, assim, eu vou fazer uma passagem bem rapidinho por causa do tempo. Como é que acontece na cabeça das pessoas para acontecer a traição? O esquizoide é um dos que menos tem tendência a trair. Por quê? Porque o esquizoide vive num mundo paralelo na cabeça dele. Então, a traição acontece na cabeça dele. Ele tá ali, ó, ele pode passar horas imaginando ele com outra pessoa. Mas é na cabeça dele. Na cabeça dele. Para ele partir para ação, esse relacionamento tem que estar muito ruim. Muito ruim. E aí vamos supor que a gente tem uma oral que se relaciona com o esquizoide. A oral é a grudenta. Ela quer abraço, ela quer beijo, ela quer carinho. O esquizoide não aguenta isso. Então, para ele, em algum momento, essa relação vai ficar insuportável. E a oral aqui, por que ela trairia? Por carência. Porque ela é muito sentimento, a oral é muito chorona, ela quer confirmação de amor o tempo inteiro, ela quer chamego, ela ou ele, né, gente? E tem gente que não tem essa resposta. E aí ela entra numa carência no vazio profundo. Ela vai comer, ela vai descontar, vai comprar muita coisa. O oral, quando é do excesso, ele compra muito, ele bebe muito, ele come muito, é tudo em excesso. Com medo de que continue faltando. E ele não preenche aquele vazio do peito. E aí a oral vai fazer o quê? Passou alguém e falou, nossa, como você é bonita. Leva. Por carência. Por carência. Por carência. Psicopata, quando é que ele trai? Quando ele começa a perceber que ou ele está precisando, ele está se envolvendo emocionalmente demais, e isso para ele é um perigo, porque ele não está acostumado com isso. Ele não quer isso. Ele não quer isso. Isso é do sistema nervoso dele. Ah, a gente consegue melhorar isso? Claro que a gente consegue melhorar isso. Mas se a pessoa tivesse inconsciente, e não se esqueça, Jung fala, né? Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai determinar dirigir a sua vida, você vai chamar de destino. Ah, que não era pra ser. É porque ele é um Exatamente, piloto. falou tudo, é isso mesmo. É isso. Né? Então, assim, quando a gente torna isso consciente, eu já sei que eu tenho psicopatia e eu tenho uma tendência a querer não me conectar emocionalmente. Se eu começar a perceber, pô, eu tô me conectando, o que eu preciso fazer para me sentir segura a ponto de eu entregar meu coração? O que tem que acontecer? Qual é o acordo que tem que ter nesse contrato para eu me sentir seguro para me entregar? Então, vem do outro também. E aí, por isso que eu falo, o outro também tem responsabilidade porque é uma construção. É uma construção. Claro que não. Eu fui chifrada da sua responsabilidade. Ele é que é um canalha, ela é que é uma piranha. Não, claro que é, também é. Também. Mas assim, porque teria outras maneiras de resolver isso. Mas quando a pessoa está na dor, é quase que automático. Sabe aqueles processos inconscientes e automáticos? Tipo dirigir. Para você hoje é automático. Então, alguns perfis vão acabar optando por isso. Né? E a gente aqui não vai entrar, né, no julgamento, tal. A gente sabe que não é ok, que não é legal, enfim, não importa qual o seu tipo, não importa, tem outras maneiras, mas esse não é o caso, né? A gente está tentando entender por que isso acontece. E aí, de repente, você percebe que, poxa, eu estou num relacionamento com masoquista. Masoca também não. Masoca é o tipo mais fiel que existe. Ele é o mais leal que existe. Porque ele precisa de segurança. Então, para um masoca chegar a fazer alguma coisa, tem que estar muito ruim essa relação. Ele vai estar carregando muito lixo, muito lixo. Então, o masoca é aquele cara que, se ele resolver trair, você nunca vai descobrir. É aquele cara que você chega no enterro, você não, dificilmente. É o pior de todos, então. Porque ele planejou muito isso. Ele está há muito tempo pensando nisso. Ele é aquele cara que no enterro do marido chega outra mulher com os filhos da mesma idade que os seus. É o masoca. Você fala, o cara tinha outra família e eu não vi. É ele. É o masoca. Então, o Evandro dizendo eu. Tipo... É perigoso, hein, amigo? Esse é o cara que você fala, gente, peraí. Como assim? Não, ele estava o tempo inteiro comigo. Como é que pode? O masoca planeja tudo. Para ele chegar a esse ponto, esse relacionamento está muito ruim. E para o masoca é muito difícil abrir mão de algo, sair de algo. Então, ele vai fazer tudo de uma maneira... É o mineirinho que a gente chama, né? Você não vai perceber nunca. I'm a crossbody. Ótimo. Agora, Mari, tem uma questão que é interessante também, né? Que é o seguinte. Tem pessoas que tentam se manter na linha, né? Que tentam, em função de moralidade, de conceitos éticos, etc., mas quando vem, elas já estão no caminho da perdição, já está lá traindo. E isso, eu acho que também independe um pouco de cada formato, né, corporal. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que é a visão
da explicação do corpo em relação a isso? Olha, então assim, isso vai ser... A gente tem tendências, né? E maneiras de escapar da dor. A pessoa faz isso por afastamento da dor. Então, aquele relacionamento ali provocou nela, acionou algum gatilho mental. Aquele cara que lembra da mãe, que procura a mãe no relacionamento. O outro que quer se afastar do pai, porque o pai era horrível. Então, tem algo que acionou um gatilho nela. Evidentemente que isso está completamente equivocado, né? E a única maneira de a gente passar por isso é essa pessoa se tratar. Não tem outra maneira, Fabi. Tem que tratar isso, porque senão a tendência sempre vai ser repetir o padrão, né? Exatamente. A tendência é repetir o padrão. Sempre. Isso cria geralmente um padrão. Isso aqui já tá ficando ruim mesmo. Se é um risco, já vai começar a olhar para o lado, já tá no Tinder e por aí vai. E aí você fala, cara, mas peraí, eu dei tudo nesse relacionamento. O que tá acontecendo aqui? Essa pessoa tá na dor. Essa pessoa tá na dor. Ninguém a não ser que... E ela nem tá se dando conta, né? Ela não tá se dando conta. Não está se dando conta. Tem gente que fala, eu tenho colegas assim que estudaram comigo que falam, eu traí todas as minhas namoradas. Gente, olha. Ele é um psicopata rígido. Eu traí todas elas. Então, assim, a dificuldade de entrega é muito grande. Quando você vai ver a história dessa pessoa, foi um passado horrível. Eu não tenho uma lembrança da minha mãe me pegar no colo, de eu ter sido acolhido. Faltou amor. E, Fabi, invariavelmente, geralmente a gente acaba sempre na mesma questão. Faltou amor, faltou acolhida, faltou colo. E as pessoas não entendem como isso é necessário. Como isso reverbera depois na vida adulta, né? Exatamente. A repercussão disso na nossa vida adulta é incrível. Por isso que a gente fala tanto. E um amigo meu postou uma foto esses dias, ele com o filhinho, né? No parque, brincando com o filhinho, falando como é importante isso, como a gente não podia fazer antes. Então, essa entrega, esse amor, né, na criação, que eu acho que esse período que a gente está passando é muito importante, porque as pessoas realmente retornaram para a essência, né, da família, do amor, do envolvimento real, né, de pai e mãe. Então, assim, é uma coisa que me entristece, né, porque assim, são coisas que poderiam ser evitadas, mas aí a gente fala de ancestralidade, a gente entra em sistema que fala de ancestralidade. Esses pais provavelmente viveram algo assim. Então, ninguém dá o que não tem. Ele não tinha o que te dar, ele te deu o que ele pode. Bert Hellinger tem uma teoria muito bacana, né? Ele falando justamente sobre isso, a gente vê nas constelações, que os nossos pais fizeram todo o possível dentro das suas limitações. Exatamente. Então, a gente acaba sendo afetado, claro, mas a gente também precisa fazer um movimento de compreender que o pai e a mãe fizeram tudo dentro do alcance deles naquela circunstância. Exatamente. Dentro do que a intelectualidade, dentro do que a capacidade de doação emocional permitiu. Então, o que a gente tem que fazer é ter consciência disso e tratar a gente, porque o resto não tem mais como tratar. Não tem. No passado ficou. O trauma, se estiver ali, ele está instalado e ele tem que ser tratado a partir de agora. Né? E por isso, assim, Fabi, no meu processo terapêutico, todo mundo tem que constelar. Todo mundo tem que constelar, não importa. E é muito bacana. Tem que constelar. Comigo, se for fazer um processo comigo, você vai ser obrigada a constelar. Mas eu não conheço, não acredito. Falei, tá bom, vai sem acreditar, vamos lá. Quando chegar lá, na hora que abre o campo, acaba tudo isso. Termina todo mundo chorando. Enfim, se reconcilia com as partes que precisa. E isso muda muita coisa. Muita coisa. Mas como os pais tratam os filhos de forma diferente? Aí é uma coisa que daria uma live inteira só sobre isso, né? Famílias que precisam de ajuda. Dá uma live inteira. Quel profil é plus proche de la confiance? Masoquista. Masoquista. Enfim. Evandro, masoquista. Beleza, então, né? Então dá para confiar no masoquista. Não, dá para confiar plenamente, não, né? Olha, que ele falou que ele é masoquista, aquele que vai no enterro com a família toda ali, os filhinhos do casamento, a coteja já estão todos criados. E tem outra coisa interessante também, olha, você, por exemplo, você ajuda essa pessoa a se desenvolver. Isso é uma coisa interessante também, que na formação a gente chama isso de os pais desnecessários, quando você se torna desnecessário para essa criança. Todas essas fugas, né, relacionamento, traição e tal, são recursos infantis.
de traumas que essa criança sofreu lá atrás. Então, no final, sempre volta para a criança. Por isso que a gente fala da criança interna e tal, e baranã. Então, assim, é acolher essa criança. Essa criança precisa Acolher ser e tratar, né? E curar a criança. que isso para. Geralmente isso para. A pessoa resolve o que ficou lá atrás e acaba esse comportamento. Ainda Sim. que ela tenha tendência, dependendo do traço, acaba o comportamento. Porque ela resolveu a dor existencial dela. Então ela passa a viver no recurso. Gente, olha que incrível isso. Isso que a Mari falou é muito importante, porque a gente convive com algumas dores que a gente nem sabe que tem a vida inteira. Então, tu tá aí vivendo um relacionamento, tu não tá feliz, que tu é traída, ou que tu trai, que tu não tem uma estabilidade da forma como tu quer. O que é isso? Te questiona, né? E te trata, busca isso dentro de ti, busca ajuda para que isso não ocorra na tua vida, se não é o padrão que tu quer ter. Exato. Então, alguém tem alguma pergunta para Mari, gente? A gente tem 3 minutinhos para acabar. Ó, essa live, muita coisa. Essa live, gente, com a Dani podia durar 2, 3 horas. Porque a Mari ela tem assim, uma bagagem incrível. E é muito bacana a gente entender desta forma, da análise corporal. A Gleice está perguntando como estudar este tema. Vai lá na página do Instagram da Mari, tem muito conteúdo super bacana. Ela está sempre falando sobre isso. Né, Mari? Assim, eu até criei, né, para as suas seguidoras, eu até criei um link para quem quiser fazer análise corporal e entender o seu processo, né, antes de tentar entender o outro. Não, vou resolver meu relacionamento, vou resolver meu marido, vou resolver minha mulher. Não, se entende primeiro. Entende as suas necessidades, entende por que você está naquele relacionamento, depois você se preocupa com o outro. A gente não tem como mudar o outro, a gente tem como mudar a nossa realidade. Então, muda a sua. O que eu fiz? Eu criei um link lá no meu Linktree, tá assim, eu vi a live com a Fabi. Clica lá naquele link, você cai direto no meu WhatsApp, e aí eu te explico ali como é que você faz análise. Eu fiz um preço até diferenciado para quem quiser fazer análise, né, comigo, para entender como é que funciona isso. Essa semana Bom, eu não sei como é que vai ser para fazer tanta análise na vida, né? Que eu fechei 30 e poucas análises na palestra, mas a gente vai dar um jeitinho, porque assim, é a minha paixão. Depois que eu comecei a trabalhar com isso. Incrível, né? E, gente, olha só, a Mari, esse assunto é um assunto muito bacana. E a Mari, ela morou fora muitos anos, morou em Dubai, morou na França, e ela tá levando esse conhecimento para fora do Brasil. Então, cada vez, né, Mari, que tu faz uma abordagem assim, o povo fica louco querendo entender e se conhecer, porque falta muito isso. A gente se autoconhecer, a gente se entender para saber por que a gente reitera naquele comportamento. Exatamente. Então, assim, eu tô louca, né, pra gente fazer esse processo, você fazer comigo, para você entender e a gente poder... Bom, muito bom ter te reencontrado depois desse tempo todo, né? Acho que muito tempo sem a gente conseguir se ver. E, nada é por acaso. Nada é por acaso. E a gente ainda vai fazer muita coisa junto aí. A Dani, sua irmã linda também. Com certeza, muitas coisas. Né? E, cara, quero te agradecer pela oportunidade da gente poder falar mais um pouquinho sobre isso. Senão a gente fica aqui, ó, o dia inteiro. Vão derrubar a gente, né? Eu te agradeço, minha linda, maravilhosa. Eu tô amando o processo que a gente está fazendo. A Mari já fez a minha análise, tá? Inclusive, a Mari falou coisa de mim que só eu sabia. E ela foi lá e pá, dedo na ferida. Aqui, ó. Isso aqui é assim. E é incrível, gente. Já fiquei, ó, tô toda arrepiada, tá? E aí agora a gente tá na fase, a Mari me deu uma tarefa, a gente tá seguindo e é realmente incrível, porque tu tem uma percepção muito mais profunda de várias partes de ti, né? Que corta caminho, né? Assim, eu não vou fazer 10 sessões de coaching com você, eu vou fazer 5 sessões com você que vão é uma pancada, assim, uma voadora no peito. Não é gostoso. A gente já tem que avisar que não é gostoso, mas... Não é. É pauleira. Mas você sai com crescimento, né? Que, enfim, é um crescimento que dificilmente você teria tão rápido, né? Sozinho, não tem como. Então, gente, a gente tem 30 segundos. Gratidão, minha amada, querida. Você Deus, também. maravilhosa. Seguimos juntos. Ó, eu acho que vai ter que rolar mais uma live daqui a pouco, hein? O que você quiser. Pensa aí. Doença, por que não ganha dinheiro? Tudo isso está associado aos traços também. Das fases do sistema nervoso. Tudo Pensa isso. aí e me chama depois que pode ser uma próxima, hein? Pode ser sobre esse tema. Questão financeira. Léo, é análise corporal, tá? Não é comportamental.
A comportamental eu faço também, mas depois que ela você faz faz essa também, aqui, não mas tem aqui o porquê. foco é corporal. É. Gente, Beijo. um beijo grande, bom final de semana.